Olá, pessoal do sexto ano. Estamos começando mais uma aula remota de educação física, ainda trabalhando na unidade temática Brincadeiras e Jogos, onde o nosso objeto de conhecimentos essa semana será jogos cooperativos, certo? Então, o que são jogos cooperativos? Primeiro vamos conceituar o que são, certo? Então, jogos cooperativos, quando a gente fala cooperativos, dá a ideia de cooperação, de cooperar, tá? Então, vamos lá. São jogos com objetivos de estimular a consciência coletiva e a cooperação entre os participantes. Então, a definição já diz tudo, né? É um jogo que o objetivo principal é a união, a cooperação de cada participante do jogo, certo? Além dos jogos cooperativos, também existem os jogos competitivos, tá? Então, qual a diferença entre eles? São iguais, são diferentes? Pelo o próprio termo já denota a ideia de diferença, né? Cooperativo dá sentido à cooperação, competitivo à competição. Então, na cooperação, há uma interação social onde os objetivos, as ações e os benefícios são comuns e compartilhados entre todos. Já na competição, há uma interação social, onde os objetivos são exclusivos, as ações são isoladas ou divergentes, ou seja, diferentes, e os benefícios destinados a poucos. Então, jogos cooperativos têm por objetivo um objetivo comum, onde todo mundo se ajuda para conseguir aquele objetivo. No competitivo, não. Não existe, há uma interação social, porém não existe aquela questão de um ajudar o outro. Cada um tem o seu objetivo, cada um tem o seu desejo de ganhar. E nem todo mundo vence, certo? Outra coisa, a gente já conceituou o que são. Agora, as características dos jogos cooperativos. Primeiro, os jogos cooperativos, eles são caracterizados porque libertam os participantes da competição. O que é isso? O que seria isso? Ou seja, a participação de todos para um alcance de uma meta comum. Não existe competição, certo? Ou existe cooperação, de todo mundo se ajuda para conseguir ganhar aquele jogo, tá? Outra coisa, libertam da eliminação. Como todo mundo busca o mesmo objetivo, então não tem aquela regra de quem perdeu, quem não atingiu o objetivo é eliminado. Ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. Não existe de eliminar só um participante. Também tem a liberdade para criação, ou seja, as regras são flexíveis e todos podem contribuir para mudar o jogo. À medida que os participantes veem que alguma regra não está dando certo, não está permitindo que eles vençam, que eles cheguem ao seu objetivo, então eles podem entrar em consenso, discutir e mudar regras, tá? E também não existe agressão física, agressão verbal, conflitos, porque todo mundo está se ajudando, tá? Então ninguém está competindo um com o outro. Se eu ajudar o outro, então consequentemente os dois vencem, tá bom, gente? Outra coisa, os jogos cooperativos, eles possibilitam várias atitudes. Então, pessoal, o jogo cooperativo, ele possibilita o desenvolvimento de algumas atitudes, como, por exemplo, a empatia, certo? Ou seja, os participantes, eles conseguem ter essa empatia de se colocar no lugar do outro. A própria cooperação, certo? Que faz jus ao nome do jogo. Ou seja, todo mundo vai trabalhar em prol de uma meta comum, de um objetivo comum. A estima, onde o reconhecimento e a expressão da importância do outro. Todo mundo vai cooperar. Então, à medida que um participante ele se sente reconhecido por contribuir com um grande grupo, então isso acaba acarretando uma melhoria na sua estima, tá? E a comunicação também, tá? O jogo é de suma importância, a comunicação no jogo cooperativo, o diálogo, o intercâmbio, certo? Para que eles possam se
comunicar, entrar num consenso para chegar ao objetivo principal do jogo, certo? Aqui tem algumas imagens, duas imagens que eu coloquei para vocês retratando os jogos cooperativos, tá? Que a primeira imagem, ela retrata todo mundo está exposto em um círculo, onde todo mundo está junto, desenvolvendo o mesmo movimento para um objetivo comum a todos, tá? Bem, a segunda imagem, ela mostra claramente, né, o trabalho cooperativo entre as duplas. Se não houver uma cooperação, não houver uma participação como um todo, não conseguem chegar ao objetivo final, certo, gente? Além das atitudes também que o jogo cooperativo ele promove, também existem alguns princípios, ou seja, à medida que esses jogos cooperativos eles são abordados nas aulas de educação física, né, existem alguns princípios para isso, como por exemplo, contribui na inclusão, certo? Trabalha com as pessoas no sentido de ampliar a participação e integração delas no processo, ou seja, todo mundo pode participar do jogo. Então, a inclusão é de suma importância, tá? Também tem a coletividade. As conquistas e ganhos só vão ser conseguidas a partir da coletividade, tá? A igualdade de direitos e deveres, ou seja, todo mundo tem direito de dar opinião, de mudar a regra, tá bom? Mas também tem dever de contribuir em prol do grande grupo. Pode ser dupla, trio, quarteto, enfim, mas sempre um precisa do outro para conseguir realizar o jogo, tá? E o desenvolvimento humano, o aprimoramento do ser humano enquanto sujeito social. O jogo cooperativo trabalha muitos valores sociais. Não é só a diversão, não é só a aprendizagem, mas também valores sociais. Porque a gente, como eu falei anteriormente, a empatia é um valor social, certo? A gente conseguir se colocar e ajudar o outro. E também a processualidade, é um dos princípios dos jogos cooperativos. Como assim, professor? O que é processualidade? A cooperação, ela privilegia os meios, cada passo é dado levando-se em conta os anteriores. Nessa processualidade, a gente não vai focar apenas no final, que é a vitória, que é ganhar a premiação, mas também leva-se em consideração todo o processo do jogo. Então, tudo que os participantes desenvolveram, aprenderam, contribuíram durante o jogo, até conseguir chegar no resultado final, tá, gente? Então, esse foi um pouco do conteúdo de jogos cooperativos, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido, tá? Sobre um pouco dos jogos. Qualquer dúvida, estou aqui para esclarecer, tá, gente? É isso. Abraço para vocês.